O PT é o partido que mais recebe votos da classe bandida desse país e exerce até mesmo um fascínio na cabeça desses crápulas, uma vez que existe uma bandidolatria, ou seja, uma conivência desse partido dito de trabalhadores com esses que só sabem fazer mal à sociedade. Mas agora, o governo Lula está se tornando uma fábrica de super bandidos que estão ganhando fama internacional. Por quê? Porque o Comando Vermelho conseguiu uma fuga espetacular. 2 bandidos condenados de alta periculosidade conseguiram fugir de um presídio federal, algo que nunca aconteceu antes. Será que isso tem alguma relação com o governo petista que atualmente desgoverna esse país? Para você ficar sabendo de tudo que rolou nessa cena cinematográfica, sim, porque provavelmente vai virar filme com apoio da Lei Rouanet nesses desgovernos de esquerda. Então, para entender tudo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Rapaz, no Brasil notícia ruim não para. Agora 2 bandidos, 2 presidiários de alta periculosidade e que pertencem ao partido, aliás, ao partido não, ao grupo criminoso, a quadrilha Comando Vermelho. Pega essa cor aí, hein? Essa cor aí é meio do mal, hein? O Comando Vermelho conseguiu aí tirar de dentro de um presídio federal, o que era tido como o mais seguro do Brasil. Pois é, 2 fugiram ao mesmo tempo. Agora, será que existe relação entre essa fuga e entre as políticas públicas desse desgoverno que simplesmente é uma catástrofe em relação à segurança pública? Bom, vamos fazer aí todas as relações e mostrar os fatos para que você tire as suas próprias conclusões, mas claro, antes deixa eu te pedir, você que ainda não está inscrito aqui no canal, dá essa força e essa moral, porque você não tem a dúvida, um assunto de polêmica, de tema sensível como esse, é claro que o YouTube vai cortar o alcance, porque essa tem sido a política pelo menos desde o dia 1º de janeiro de 2024, isso não afeta apenas o meu canal. Então, o canal só vai prosperar com o seu engajamento, ele é fundamental, então clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve pra gente chegar aos 100 mil inscritos, deixa seu like e o seu comentário. Aliás, já quero saber o que você achou dessa fuga cinematográfica de 2 bandidos do Comando Vermelho, justamente no governo dos vermelhos, o governo petista. Pois muito bem, vamos lá então, não deixa de se inscrever, deixar seu like, obrigado de coração. Vamos começar aí com uma série de manchetes que eu separei exclusivamente para você e olha que importante, para você não vir falar aí das fontes, trouxe diferentes fontes, as mais variadas para você ver o quanto que política pública com relação à segurança é exatamente um dos maiores problemas do PT. Eu acho que são 2 grandes problemas do PT, né? Que é a economia, que no Brasil só afunda nesse desgoverno e claro, a segurança pública. Por quê? Sabe por quê? Os partidos de esquerda, ainda mais da ultra-esquerda radical, que é o caso do PT, o caso do PSOL, o caso do Lula, o caso do Guilherme Boulos, essa galera vê nesses bandidos os novos revolucionários, porque a revolução deles falhou. Então agora a revolução vai vir por parte desses bandidos. Quem não lembra aí do Lula falando que ele achou um absurdo alguém ser preso só porque roubou um celular? Já parou para pensar nisso? Quem não lembra lá da grande filósofa da esquerda, do PT, a Chauí, dizendo que entende a lógica por trás do assalto, ou seja, a pessoa foi contaminada com o vírus do capitalismo, então ela quer ter alguma coisa, não pode ter, ela vai lá e subtrai para que ela possa satisfazer essa sua vontade, já que é um vírus do capitalismo que está ali empregado na pessoa. Pois muito bem, olha só todas essas manchetes aí de diferentes veículos de comunicação. A Veja diz assim, ó, Lula falha no combate ao crime enquanto onda de violência avança. Claro. Olha só, BBC. Segurança pública, violência escala na preocupação dos brasileiros e vira vespeiro para governo Lula. Claro, segurança pública sempre. Valor econômico, segurança vira ponto frágil de gestão Lula. Aliás, o Lula só tem pontos fracos. Folha de São Paulo, a tão polêmica Folha de São Paulo, governo Lula anuncia mulheres e aumento do efetivo em penitenciárias federais após fuga em Mossoró, que aliás é o assunto que a gente vai abordar já já. E aí, Brasil de Fato, coluna, o avanço da violência no campo no primeiro ano do governo Lula, até no campo, até porque a gente sabe o que aconteceu lá no campo, né? Simplesmente o MST, que passou
todo o governo Bolsonaro sem invadir um único metro de terra, simplesmente no governo Lula as invasões dispararam, porque simplesmente é um governo que apoia os grupos extremistas, como é o MST. Eu só não vou usar a nomenclatura correta, porque o MST você sabe do que se trata, né? Esse grupo precisa ser combatido urgentemente, mas existe a bandidolatria no governo Lula. Poder 360, 36% dizem que violência aumentou sob Lula. Claro, o Lula não consegue controlar absolutamente nada. E só para fechar aqui o Estadão, como a violência na Bahia que é governada por um governador petista. Historicamente, quem governa os estados do Nordeste, em especial a Bahia, são governadores petistas ou pelo menos de esquerda, tá? Então, na Bahia, a criminalidade explodiu em 17 anos de PT e virou um problema político para Lula. Bom, tá aí, né? Está consolidado aqui do lado. Caso você aí não acredite que a segurança pública é um problema. Aqui no Brasil virou uma insegurança pública, porque simplesmente nós temos um governo inepto. E agora, com esse... Olha só, olha a carinha, né, do nosso novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Justamente ele que era ministro do STF, que fechou aquele consórcio ali com o PT e com as esquerdas para tornar o ex-condenado e ex-presidiário descondenado. Quer dizer, descondenado ele não foi, mas agora ele é ex-presidiário e virou presidente do Brasil. Pois muito bem, o pai tá on, né? Pois bem, simplesmente o cara mal assumiu e o que aconteceu? Olha aí a manchete, vou dar até zoom porque essa aqui merece para você, né? Olha aí, ó. Gazeta do Povo diz assim, ó: como o Comando Vermelho concretizou a primeira fuga em presídio federal. É ou não é uma vergonha para esse desgoverno, esse governo lixo que indica pessoas aí, claro, nesse caso aí do Ministério, porque tinha que fazer aquela amarração com a STF, simplesmente coloca nos piores lugares, né, nos lugares as piores pessoas, como por exemplo o Haddad, o cara que colava em prova de economia para poder ser ministro da economia no nosso país. Pois muito bem, vamos lá para as letrinhas pequenas para você entender o que aconteceu. A primeira fuga de um presídio de segurança máxima no país, registrada nessa semana, levanta questionamento sobre como foi possível a execução do plano por uma facção criminosa dentro de unidade que integra o sistema dito como modelo no processo de execução penal. Agora se liga, galera. Esse modelo de execução penal foi criado justamente no governo petista e eles se vangloriavam. Criamos os presídios mais seguros do mundo e parece que os caras saíram pela luminária e simplesmente uma das facções mais perigosas e famosas desse país. Agora, será que é por acaso que essa fuga acontece justamente num governo petista? Será que está havendo uma negligência desse governo justamente nessas penitenciárias e nas polícias em geral? Continuando aqui, isso aqui é muito importante, essa parte em negrito, tá? Crime de oportunidade ou com vasta ajuda externa e com interligação de atos criminosos? O poder público terá que dar respostas sobre essa derrota frente às facções brasileiras. Galera, o Brasil, que já é um país extremamente inseguro, está de joelhos. Estamos de joelho para a bandidagem, que encontra amplo amparo em uma legislação frouxa e em políticos mais frouxos ainda. Essa é a grande verdade do Brasil. Nós não estamos seguros. Ainda não está claro, de fato, como ocorreu essa fuga. Parece que foi uma questão de oportunidade, mas galera, isso não tira a vergonha e não tira o que pode vir a acontecer, uma onda de tentativa de fuga. Por quê? Porque parece que esse sistema que era para ser invulnerável não é tão invulnerável assim, até porque esses governos de esquerda não tendem a dar muita atenção para cuidar de preso, para mandar pessoas para cadeia, para investigação. Por quê? Porque simplesmente, como eu disse, eles acreditam que os bandidos são os novos revolucionários. A bandidagem vota em peso, tem carteirinha desses partidos. Você sabia dessa? Pois é, galera, simplesmente quando o PT ganhou, a penitenciária entrou em festa. Quem ganhou foi o Lula, a criminalidade vai aumentar. Pois é, galera, infelizmente é isso que tem acontecido no nosso país. Voltando aí para a reportagem. Então, o governo brasileiro vai precisar dar uma resposta. Ah, mas tem um outro detalhe que eu não falei aqui, ó. Olha só o nosso novo ministro da Justiça, né? Porque o anterior acabou indo, sabe para onde? Acabou indo lá pro STF, né? Pois muito bem.
O que vai acontecer agora? Esse novo ministro aqui tem uma dificuldade enorme para poder dar entrevista, porque quando ele era um dos reis do Brasil, né, um dos 11 reis do Brasil no STF, ele não precisava dar entrevista, embora o ministro realmente nem deva se pronunciar em entrevista, ele tem que ficar ali nos autos do processo, embora eles sejam extremamente vaidosos. Esse daqui ele é mais comedido nisso, assim, não tem muita habilidade, muito traquejo político e não consegue dar uma resposta firme, célere a tudo que está acontecendo. Então, o Brasil está numa situação muito delicada nas mãos de pessoas que, na minha visão, não são preparadas, qualificadas para resolver um problema dessa magnitude. Agora se liga aí nesse último parágrafo. O Sistema Federal de Segurança Máxima foi construído a partir do primeiro governo do Lula, ou seja, ficou a sua maior parte da história sobre governo petista, tá? E esse sistema foi criado, motivado por ataques do crime organizado à ordem nacional e com a intenção de propagar essa palavra que eu não posso falar aqui no YouTube. Um deles foi desencadeado contra o juiz Antônio José Machado Dias, que infelizmente perdeu ali a sua vida pelo PCC em março lá de 2003, logo quando começou o primeiro governo Lula. No mesmo período, a facção criminosa provocou uma onda desse ato aqui em alguns estados, com destaque para São Paulo. Não sei se você se lembra aí, né, quando o PCC causou pânico, né, usar essa palavra aqui, mas a palavra é mais séria, mais forte do que essa. Lá em São Paulo, queimando ônibus, parando basicamente todo o estado. Foi a partir daí, para separar as lideranças, que esse sistema penitenciário federal foi criado, para isolar as lideranças, tirá-los dos seus estados, dos seus municípios, aonde eles teriam, mesmo dentro do presídio, bastante voz de comando, bastante poder. Bom, parecia que tudo ia bem, até que o Lula ganha a eleição, se torna presidente do Brasil, aquele partido que estava execrado volta para o governo, um cara que inclusive tem familiaridade com presídio, com penitenciária, né, com ser preso, se torna presidente da República e olha aí o que acontece, essa fuga. Fica aqui a questão. Como o Brasil vai responder a isso? Galera, e por que eu estou extremamente preocupado com isso? Porque é o seguinte, existem formas de nós respondermos a essa ameaça? Claro que tem. Com leis muito mais duras e com uma atuação firme do sistema prisional, das polícias. Só que isso depende muito de política, depende de dinheiro, depende de vontade política. Você acha mesmo que esses partidecos de esquerda, de extrema esquerda, que adoram bandidos, que tem toda uma bandidolatria, que comemoram... Ah, vamos lembrar, acabei de lembrar de um fato aqui. Você aí viu o carnaval em São Paulo? Você viu lá a escola de samba? Se não estiver enganado, foi a Vai Vai, que colocou justamente os policiais como se fossem aí demônios. E adivinha quem estava desfilando lá na Vai Vai? Adivinha quem era? Sim, sempre a galera da ultra esquerda. Tava lá o ministro dos Direitos Humanos, né? Ou seja, a presença dele no desfile de uma escola de samba que coloca policiais como demônios. E tava lá também o candidato a prefeito de São Paulo e deputado federal Guilherme Boulos, aquele cara que simplesmente não respeita a lei, que invade propriedade privada, que quebra, que faz arruaça, mas diz não, quando a arruaça é da esquerda, aí é do bem, aí tá tudo certo, aí é no amor. Pois muito bem, esse é o tipo de governo com o qual nós estamos lidando. Será que eles vão querer aprovar leis mais duras contra a bandidagem? Eu acho que não, até porque eles têm ali a relação íntima, até porque muitos deles são bandidos. Então fica aí essa questão. Nós temos membros do governo, nós temos pessoas que serão deputados, que serão apoiados pelo PT para a Prefeitura de São Paulo, que desfilam numa escola de samba, que coloca policial como demônio. E mais, que há inclusive indícios que essa mesma escola de samba receba aí financiamento e apoio justamente da maior facção criminosa do Brasil, o PCC. Tá vendo como é que as coisas no Brasil aqui se encaixam? Pois é. E aí, galera, o que você pensa a respeito disso? Dessa fuga cinematográfica, que, como eu disse lá no início, eu não tenho dúvida, vai virar filme no Brasil. Em breve vai virar filme. E sabe quem vai pagar por esse filme? Provavelmente você através da Lei Rouanet, vão pegar dinheiro público para fazer filme de bandido, mostrando aí a sua fuga espetacular. Daqui a pouco algum cineasta de esquerda aí vai chamar um monte de atorzinho de esquerda, vai pegar dinheiro público e vai fazer aí esse filme sobre Comando Vermelho e a grande fuga da prisão brasileira. Pois é, quero saber sua opinião aí. O que você pensa dessa fuga? O que você pensa do governo Lula na gestão da segurança pública? Coloca aqui nos comentários, muito importante. Quero saber o que você pensa a respeito
desse assunto. Tamo junto? Agora, chegou até aqui, gosta do Atualiza aí, gosta do meu trabalho? Então é o seguinte, ó, clica aqui na logo do canal para você se inscrever, dando essa força, essa moral. Galera, tá faltando tão pouquinho pra gente chegar aos tão sonhados 100 mil inscritos, receber a nossa plaquinha, porque, galera, é trabalho duro demais. Eu todo dia aqui gravando vídeo, o YouTube não entregando, boicotando, galera, é difícil. Então eu preciso muito do seu engajamento. O canal só vai sobreviver assim, o seu engajamento com a sua inscrição. Clica aqui, não esquece do seu like, ele é muito importante mesmo, o seu comentário e o seu compartilhamento. Manda para todo mundo aí, manda para aquele seu amigo de esquerda que acha que o governo Lula tá fazendo alguma coisa de bom. Aliás, você tá sabendo aí que quase ninguém sabe dizer uma única medida boa que o governo Lula tenha feito desde o início do seu mandato? Pois é, galera. Inclusive dentro da própria esquerda. Isso aí foi uma pesquisa que saiu recentemente, beleza? Então, galera, não esquece aí de se inscrever, compartilhar. Infelizmente, o Brasil nas mãos dessa gentalha, já diria Dona Florinda. Beijo do top, fica com Deus. Eu volto no próximo episódio. Fui!